Fala, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal BitCrypto. O Michel, né? Michel é um inscrito aqui do canal e que também segue o perfil do canal lá no X. Ele apontou aqui, marcou o canal sobre um assunto que o Smoke que bloqueou a gente aqui no X porque ele tinha falado um negócio lá errado, pelo menos no meu entendimento não era correto, sobre, eu acho que stablecoin, e ele simplesmente achou ruim e bloqueou um monte de gente, inclusive nós. Mas tudo bem. É sobre esse documento que ele está falando aqui que eu quero falar com vocês. Eu fui atrás desse documento, quero agradecer aqui ao Michel imensamente, ele está sempre trazendo alguma coisa aqui, né, no canal. É claro que tem outras pessoas também, mas sempre que eu tiver citando a pessoa que eu estou trazendo a informação por conta da indicação dele, eu vou marcar, dar uma ênfase na própria pessoa, tá? Mas eu agradeço também aos demais que faz aí as indicações de algumas informações muito importantes. E essa daqui, não muito menos, né? Ela é bastante importante. Aqui está o site da Wisdom Tree, né? Uma empresa que emite ETFs aí, inclusive tem, né, ETFs pendentes lá para a SEC liberar. Eles estão falando aqui no blog deles de XRP, tá vendo? Eles poderiam ter colocado aqui umas bolinhas com um Bzinho no meio, mas eles só usaram o XRP, apesar deles falarem do Bitcoin, né? É otimista o que nós vamos ver aqui, só que tem um porém. Quando a gente vai atrás de algumas informações, igual eu fui, eu encontrei em empresas falando não muito bem, tá, de criptomoeda. E nós vamos tentar trazer isso aqui nesse vídeo também, tá? Mas vamos falar primeiro do que interessa aqui. Porque o XRP pode complementar o Bitcoin na diversificação do portfólio. Dia 21 de novembro de 2024 aqui, né? Porque o XRP pode complementar o Bitcoin na diversificação do portfólio. Ou seja, é como se a Windows Tree, que já tem ETFs de Bitcoin, Ethereum, e não está falando de Ethereum, está falando de Bitcoin e XRP. Por que eles dizem que o XRP pode complementar o Bitcoin? Porque a maioria dos que já compraram Bitcoin, dos que já compraram ETF de Bitcoin, é o foco deles agora, né? Ó, você já tem Bitcoin, você pode diversificar aí o seu portfólio com Bitcoin, com o XRP. Por que que você precisa diversificar com o XRP? E eu não vou nem falar, vamos dizer que eu estou falando por eles aqui, como se eles estivessem vendendo o peixe deles. E eu não vou nem falar para você comprar Solana, Tron, XLM, Ethereum, esses ETFs. Compre ETFs ou compre XRP para diversificar o seu portfólio de Bitcoin. Aí eles vêm e explica por quê. Quem fez esse artigo aqui foi essa Dovile, né? Ela é diretora de pesquisas de ativos digitais, pelo que diz aqui. E aqui a gente começa vendo o início aqui, né? À medida que os investidores começam a reconhecer o potencial benefício de adicionar criptomoedas ao seu portfólio multiativos, eles também buscam maneira de diversificar suas exposições de criptomoeda, ou seja, alguns investidores não querem mais se expor excessivamente a uma única criptomoeda de mega capitalização e estão buscando ativamente uma altcoin, uma alternativa, né, de moeda adequada para acompanhar o Bitcoin ali, por exemplo, né? Porque ela é, é uma criptomoeda de mega capitalização, né? O Bitcoin aqui no artigo eles estão falando isso e é verdade. A taxonomia dos ativos digitais da Wisdom Tree categoriza as criptomoedas em pagamentos de camada 1, XRP é isso, finanças centralizadas, aí
não entra a informação da descentralização, né? Rede de contrato inteligente camada 1, no caso aí de camada 1, que eu conheço é só o Cardano, porque a Ethereum, ela não é rede de contrato inteligente camada 1, ela utiliza uma máquina EVM que não roda na camada 1, roda fora da camada 1, paralelo. Já a rede de contratos inteligentes de camada 1, a Cardano porque os contratos inteligentes Plutus rodam on-chain, moedas estáveis, escala de camada 2, rollups, né? Finanças descentralizadas, aí sim entra aqui as finanças descentralizadas, e aqui está falando finanças centralizadas, tokens não fugíveis, os NFTs e variados. Essa taxonomia nos ajudou a identificar o XRP como uma altcoin que poderia ser equiparada ao Bitcoin. Será por quê, né, pessoal? Será que não foi porque o XRP ele já foi criado para ser um Bitcoin melhor? Visto que ambas são classificadas como pagamentos de camada 1, o Bitcoin, para fazer pagamentos na camada 1, demora um século. Quando você escala isso para Light Network, já tem o problema de você ter que criar os canais de pagamento, que muita gente não quer disponibilizar o seu rico Bitcoin num canal de pagamento. Sim, porque para gerar um pagamento, você tem que disponibilizar uma liquidez, e essa liquidez você tem que depositar o seu Bitcoin, ou deixar um Bitcoin ou uma fração do Bitcoin separado para que ocorra os pagamentos na Light Network. Ninguém quer fazer isso. Há paralelos entre o Ethereum e Solana, que são classificadas como rede de contrato inteligente camada 1, sendo a Solana uma altcoin para o Ethereum. Esse é o entendimento deles, né? Bom, aqui está a taxonomia de ativos digitais da Windows Tree, né? Mega capitalização, Bitcoin e Ethereum, altcoin, XRP e Solana. XRP está para ser uma altcoin do Bitcoin e a Solana uma altcoin, uma alternativa ao Ethereum, né? Bom, o que é o XRP? Olha a propaganda gratuita dentro de uma empresa que faz ETFs, cria os ETFs e vende os seus títulos, né? XRP é um ativo digital nativo de XRP Ledger, uma blockchain de código aberto, sem necessidade de permissão, ou seja, sem permissão, e descentralizada. Criado em 2012 especificamente para pagamentos, XRP pode liquidar transações no Ledger em 3 a 5 segundos e foi projetado para ser uma alternativa mais rápida e sustentável ao Bitcoin. Isso é possível porque o XRP Ledger e o Bitcoin utilizam dois mecanismos de consenso diferentes: prova de associação, XRP Ledger, e prova de trabalho, Bitcoin. Prova de associação é operada por universidades, bolsas de valores ou exchanges, empresas e indivíduos, além do que ele não colocou aqui, que são os gateways. Gateways são instituições financeiras e de pagamentos que criam, montam e configuram seus servidores para ser ali uma passagem, né, de transferência de informação. Quando eu falo informação, é fazer os seus próprios pagamentos ou conversões, né, de valores utilizando o ODL ali, tá? Empresas e indivíduos para validar transações. É mais eficiente do que o Proof of Work, pois requer menos recurso de hardware e consome menos energia. XRP pode ser enviado diretamente sem um intermediário central, ou seja, você pode enviar peer-to-peer, tornando-se um instrumento conveniente para conectar duas moedas diferentes de forma rápida e eficiente. Bitcoin também é possível fazer essa transação peer-to-peer, só que se você faz uma transação com uma pessoa, mesmo que ela seja conhecida, e demora 10 minutos para você ou mais para receber essa troca, você já fica preocupado. Você fala, será que deu errado? Você não conhece, mesmo você conhecendo a pessoa. E no XRP Ledger, você, em 3 a 5 segundos, você vai ter essa noção. Deu certo ou deu errado? Sempre vai dar certo, porque é muito rápido. Bitcoin, muitas das vezes,
existe ali um certo atraso, né? É livremente negociado no mercado aberto e usado, que é o mercado secundário, e usado no mundo real para permitir pagamentos e microtransações internacionais, tá? Por que investir no XRP? Vamos mais propaganda aqui. Atualmente, as criptomoedas têm um histórico significativo de mais de 15 anos. Conforme a figura abaixo, elas também representam uma parcela do portfólio de investimento do mercado. O portfólio aqui do mercado, né? É equities, alternativas, cripto. Aí tá dizendo aqui os tipos de investimento, né, no mercado. E só 1% é relacionado à criptomoeda. O resto tudo aqui, ó, é ações, essas outros investimentos alternativos aí. A figura acima mostra o portfólio de mercado de todos os ativos listados e disponíveis para investimento. Com uma capitalização de mercado de mais de 2 trilhões, as criptomoedas representam aproximadamente 1% do portfólio de mercado, que tem uma capitalização de mercado total de pouco mais de 200 trilhões. O próprio XRP tem uma capitalização de mercado de 31 bilhões em 2004, hein, que foi feito isso aqui, gente. Olha só. 2004 não, 2024, tá aqui, ó. 2024, né? 31 bilhões. O que coloca em quinto lugar, que hoje está em terceiro, quarto lugar, né? Em valor de mercado entre todas as criptomoedas. Como as criptomoedas têm baixa correlação com as classes de ativos tradicionais, que são ações ali, elas podem ajudar a aumentar a diversificação do portfólio multiativo e potencialmente melhorar os perfis de risco e retorno desses portfólios. Como uma altcoin do Bitcoin, o XRP pode ser colocado ao lado dele em um portfólio multiativo e reduzir a exposição e a dependência dos investidores de uma única criptomoeda, né? Correlação entre as criptomoedas aqui, ó, XRP, Bitcoin e Ethereum, né? Aí não entendi muito isso aqui não. XRP, eu não sei. Se você entendeu, coloque aí, porque eu não entendi esse gráfico deles, não. Interessante notar, como visto na figura 3 acima, que o Bitcoin e Ethereum estão fortemente correlacionados entre si, enquanto o XRP tem baixa correlação entre ambos. Ou seja, aquilo que a gente sempre fala que nós, né, nós imaginamos que o XRP está atrelado ao preço do Bitcoin. Eles não acham isso, tá, gente? Taxas de transação de XRP são sistematicamente queimadas, ó, aplicando pressão deflacionária ao fornecimento total de 100 bilhões de unidades de XRP. Desde a sua criação, aproximadamente 12 milhões de unidades de XRP já foram queimadas. Embora essa taxa de queima possa parecer relativamente baixa, ela está diretamente ligada ao fato de que a maioria das transações custar apenas frações de centavo. Baixos custos de transação são importantes para a adoção do XRP no mundo real. Além disso, 1 bilhão de unidades de XRP são liberados do Scroll para Ripple a cada mês. Nem todo esse valor fica fora, tá? Isso se deve ao fato de a Ripple ter bloqueado originalmente 55 bilhões de unidades de XRP. Ou seja, 55% do fornecimento total possível em uma série de scroll para garantir a previsibilidade do fornecimento do XRP. Qualquer XRP não gasto ou distribuído pela Ripple naquele mês é colocado em novo contrato de scroll. Pronto. Eu pensei que eles nem iam falar nisso. Isso continuará até que 45 bilhões de unidades de XRP restantes se tornem líquidos. Depois disso, as taxas queimadas serão a única variável de fornecimento. Gente, presta atenção no que ele está falando aqui. Isso continuará até que 45 bilhões desses 55 bilhões aqui, né, de unidade de XRP, vamos lá. 45 bilhões de unidades de XRP restante
se tornem líquidos. Líquidos é o quê? É mandar ele para o mercado secundário. Isso quer dizer o quê? De 55, a WisdomTree está falando que a Ripple vai ficar somente com 10 bilhões. Sabemos, tá? Sabemos que a Ripple, ela, em 2014, em um outro documento que eu já trouxe aqui, que eles prometeram que ficariam entre 20 e 25 bilhões. Eu acho que até 20 bilhões, né? Mas aqui a WisdomTree, será que ela sabe de alguma coisa a mais? Porque aqui está dizendo que 45 bilhões de unidades restantes se tornem líquidos, né? Depois disso, as taxas queimadas serão a única variável do fornecimento. Mais nada. Ou seja, nesse período aqui, pode ser que a volatilidade do XRP diminua bastante, tá? O que pode gerar uma determinada escassez no mercado, né? Porque aí não vai ter mais o que liberar lá no scroll da Ripple, né? Para os investidores, tanto de Bitcoin quanto XRP, são criptomoedas... Não, para os investidores, tanto o Bitcoin quanto o XRP são criptomoedas escassas, de cronogramas de emissão diferentes, é claro. O Bitcoin deve atingir seu suprimento máximo de 21 milhões por volta de 2140. E o XRP deve atingir o seu suprimento máximo, que é aqueles 45 bilhões passarem a ser líquidos, nos próximos anos. Será, gente? Depois disso, o número de unidades de XRP só diminuirá devido à redução das taxas de transação. Por quê? Vai estar no mercado aí 60, 70, 80, 90. 90 bilhões de XRPs, né? Fora os 12 bilhões, 12 milhões, né? Foram 12 milhões já queimados aqui. Onde foi que nós vimos aqui? 12 milhões. Ou seja, 90 bilhões de 89 bilhões e 900 e poucos milhões de XRPs aí no mercado, né? Enquanto a demanda por XRP crescer ou permanecer estável, a escassez do XRP dependerá positivamente do preço do XRP. Meu amigo, tem umas coisinhas ainda para acontecer aí. Muita gente não vai ver isso aqui como positivo, né? Mas isso aqui é alguma coisa que vai fazer com que o preço do XRP ainda continue sob pressão ali, mantendo, agora sabe-se lá quanto, né? Vamos dizer que poderia estar valendo 50 dólares, mas enquanto tiver os 45 bilhões aqui nas mãos da Ripple, aqui nesse caso não é mais 45 nem 55, né, gente? A gente sabe disso, porque tá aqui, ó. Hoje, a quantidade do suprimento em circulação é 63 bilhões, quase 67, 64, e em custódia 36 bilhões, tá? Então, já são menos. Quantos faltam aqui para ter 10 bilhões na mão da Ripple? Ó, 36 menos 10. Então, faltam 26 bilhões para ser, né, colocado aí no mercado. Seguindo aqui, para os investidores, tanto isso que nós já vimos. Conclusão: o XRP oferece um forte complemento ao Bitcoin em um portfólio. Ou seja, coloque as duas juntas e vocês vão ver que o preço de uma protege do outro, né? Se um cai, o outro mantém. Com foco em transações rápidas e de baixo custo. O XRP equilibra os pontos fortes do Bitcoin como um ativo digital. Ao manter ambos, os investidores podem distribuir o risco e aproveitar os benefícios exclusivos de cada um traz. A conhecida reserva de valor do Bitcoin e a eficiência do XRP em pagamentos, tornando a combinação uma escolha versátil no mercado em constante evolução de hoje. Ou seja, gente, dito tudo isso, você vê que a WisdomTree ela é muito otimista com relação ao XRP. Isso lá em 2024, não sei nem se foi no início ou no final ou no meio. No final de 2024, ou seja, quase 2025.
Mas tem muitas empresas, igual essa daqui, ó, a Stock Advisor, né? Deixa eu só, é a Motley Full Stock Advisor, é um serviço por assinatura do Motley Fool, que oferece recomendações de ações e orientações de investimento para crescimento a longo prazo. E essa empresa aqui, ela fez um artigo aqui na Nasdaq, que eu andei lendo aqui, né, onde ela diz assim: empresas de criptomoedas estão otimistas com Bitcoin e XRP, mas não invista. Por quê, gente? Apesar dela falar aqui, né, que empresas pioneiras igual a Strategy, pioneira na tesouraria de Bitcoin, né? Comprando criptomoeda e mantendo no balanço da empresa. Agora, uma série de startups passou a oferecer, né? O mesmo tipo de exposição para Bitcoin e para outras criptomoedas, né? Selecionadas aí. Só que ele diz aqui que é importante observar que realmente quem realmente captura o valor que eles estão anunciando e entender como a existência dessas empresas pode ser favoráveis para a moeda que você possui. Aí diz aqui que os tesouros de criptomoeda estão surgindo como erva daninha. Lembra aquele tanto de empresa criando seus próprios tesouros de XRP, né? Ultimamente. Em poucas palavras, as empresas de tesouraria de criptomoedas são empresas que acumulam ativos de criptomoedas, como Bitcoin e XRP. Aqui também, nesse artigo, só cita os dois, Bitcoin e XRP. Não fala, apesar desse aqui ter falado da Solana e do Ethereum, mas só foi uma comparação para saber quem era altcoin de quem, né? E aqui, pelo que eu vi, não toca nem no assunto, né, das duas outras. E aqui o objetivo é proporcionar aos investidores exposição indireta a esses ativos digitais, né? Oferecendo, em teoria, alguma diversificação ou valor adicional. A diversificação que está sendo oferecida aqui, né? E a maioria provavelmente não sobreviverá dessas empresas aqui, mesmo que seus principais ativos se saiam bem na próxima década. Por que, né, que ele acha que não vai sobreviver a empresa? No último trimestre, pelo menos 5 empresas lançaram ou passaram a estocar moedas como estratégia principal ou como pilar de sua estratégia de financiamento para outras linhas de negócio, né? Fala que essa Reita aqui, ó, essa empresa, lá em Hong Kong, solicitou permissão para adquirir e comprar 15 mil bitcoins, né? Ao preço de 1,5 bilhão dos preços atuais, e a outra empresa, Twin On Capital, adquiriu ou quer adquirir 42 mil bitcoins, né? O suficiente para ocupar o terceiro lugar no ranking mundial de detentores de criptoativo. Só que esse artigo aqui é novo, tá, gente? Ó, é de 7 de junho agora desse ano. Como que uma empresa com 40 mil bitcoin quer ocupar o terceiro lugar no ranking? Se a BlackRock tem 600 e pouco, a MicroStrategy praticamente isso também, né? E outras mais aí com 100 mil, não sei. Vamos lá. Aqui ele diz assim, ó: Vivo Power International, empresa de energia renovável, aquela que nós trouxemos aqui, né? Levantou 121 milhões para iniciar um programa de compra de XRP de 100 milhões. Essa Vivo Power também fez parceria com a Flare, né, para poder gerar rendimentos com XRP, né? E aqui diz que 2 empresas privadas menores anunciaram a intenção de formar reserva de XRP dentro de 24 horas após o acordo. Mas por que esses ativos são tão atraentes de se manter e por que os investidores iriam querer comprar ações, os ETFs, de uma empresa, ações de uma empresa que administra apenas ativos sobre os quais eles não têm controle? Aí está dizendo aqui que, em suma, os diretores financeiros estão percebendo os baixos rendimentos, né, de ativos relativamente seguros, que é o quê? Ouro, ações de empresas, né? Essa empresa aqui, gente, que fez o artigo, ela trabalha com isso, com ações do mundo tradicional, tá? Por isso que ela tá falando um monte de coisas aqui e já entrou aqui
num meio termo aqui, né? Já não está mais tão otimista com relação à criptomoeda, porque ela já está falando aqui dos ativos relativamente seguros, que são as ações, que eles já possuem, como os títulos do Tesouro. Parecem ainda menores em comparação à alta meteórica dos preços dos ativos como o XRP e Bitcoin nos últimos 10 anos. Aqui está o problema, diz eles. O problema é que todas as novas empresas de tesouraria de criptomoedas estão apostando no mesmo conjunto de ativos e na mesma infraestrutura para suportá-los. É como se ele quer dizer que a Strategy está comprando só Bitcoin, aquelas outras duas também. A Vivo Power comprando só Bitcoin, só XRP. Só que a Vivo Power não está comprando só XRP, ela comprou Bitcoin também, tá? Por exemplo, o acordo da Vivo Power depende da BitGo para armazenamento a frio de suas moedas. Aqui ele vem falar dos custos das criptomoedas quando é comprado dessa forma por instituições regulamentadas, né? O prospecto da Reita lista a Coinbase, Prime e a Anchorage Digital como custodiante de backup, né? Essa empresa aqui, ó, para comprar Bitcoin. Além das custódias, né, o custo que eles falam aqui com armazenamento frio, né, custódia de backup, seguro, auditoria, atestados de cadeia e logísticas de armazenamento a frio, são serviços efetivamente prontos para uso, o que os torna ótimos para a segurança operacional, mas péssimo para superar concorrentes. Aqui diz, um investidor cético também pode se perguntar, né, se adquirir ações nesse depósito de criptomoeda é mais seguro do que manter as moedas diretamente? A resposta, na verdade, é não. A alavancagem do balanço da empresa lá não só amplifica a alta, mas também a baixa, se os preços caírem, deixando os investidores com prejuízo. Existe maneira fácil de capitalizar essas tendências? O lado positivo é que, supondo que a demanda dos adotantes de criptomoeda continue aumentando, porque não chega nem a 1% ainda, né? A existência, esse não chega a nem 1%, tá aqui, ó, na Wisdom Tree, né? Essa aqui, ó, é o percentual que eles dizem que é 1% é criptoativo. O tipo de portfólio de mercado aí, incluindo o tradicional e o de cripto. O cripto é 1%. E aqui está dizendo que o lado positivo é supondo que a demanda desse 1% suba, né? Continue aumentando, a existência de escassez da oferta favorece a compra e a manutenção das próprias moedas. Ou seja, você que tem a sua moeda na carteira é mais favorecido. Será que é isso? A meta da Print On, né, de 42 bitcoins, sozinha equivale a 93 dias de emissão global de mineração do Bitcoin. Adicione a Reita, Vivo Power e uma dúzia de imitadores menores e o estoque de moedas disponível para negociação pública diminuirá. Ou seja, isso vai gerar uma escassez. Isso é excelente, tá, gente? Mas eles dizem aqui que nada disso reverte exclusivamente para os detentores de criptoativo. Reverte para o protocolo. Portanto, a maneira mais fácil de surfar nessa onda é comprar e manter uma posição disciplinada nos ativos digitais que essas empresas buscam. Disciplinada é menos. Por fim, lembre-se de que a volatilidade tem dois lados. Se esses tesouros de criptomoedas forem forçados a se desfazer das suas moedas para atender às chamadas margem, né? Eles despejarem aí, né? Os preços podem oscilar mais violentamente do que o normal para a criptomoeda. Em horizontes de longo prazo, supondo que a escassez e a adoção consistente permaneçam intactas, os detentores de ações serão forçados a arcar com as taxas de administração desses ETFs aí, né? Diluição e risco de execução que não esperavam, enquanto aqueles que simplesmente detêm as moedas, você, eu, né, não precisarão pagar nenhum extra. Ou seja, quem está no mundo real investindo em ETFs ou
criptomoedas diretamente. Aliás, diretamente não, em ETF somente, eles têm todos esses custos. Quem tem os detentores de cripto diretamente igual a gente, não tem esses custos, tá? Aí eles vêm aqui é que vem a história de por que que eles estão falando desse jeito sobre as criptomoedas, os custos que as cripto vai demandar sobre os investidores lá, né? É porque eles são vendedores de ações, tá aqui, ó, eles indicam ações. Equipe de analista da Multi-Full Stock Advisor acaba de identificar o que acredita ser 10 melhores ações para os investidores comprarem agora. E o Bitcoin não estava entre elas. As ações que passaram na seleção podem gerar retornos gigantescos nos próximos anos. A Netflix fez a lista de 17 de dezembro de 2004. Se você tivesse investido $1.000 no momento da nossa recomendação, você teria $674 mil. Ou quando a Nvidia fez esta lista em 15, essa lista, gente, eu acho que é listagem, tá? Listagem na bolsa, tá? Quando a Netflix listou as ações na bolsa dia 17 de dezembro, é por causa da tradução. E se você tivesse investido nela $1.000, você teria hoje 674 mil dólares. Na Nvidia você teria 858 mil na listagem dela. Agora vale a pena notar que o retorno médio total do Stock Advisor é de 997, tá? Um desempenho superior ao do mercado em comparação com 172% para o ISP 500. Não perca a última lista dos melhores disponíveis quando você se cadastrar no Stock Advisor. Ou seja, eles estão vendendo o peixe deles. Eles são... Aqui, ó, tem até a apresentação deles. Eles estão vendendo o portfólio, o peixe deles. Então, eles não vão dar crédito a ETFs de criptomoeda. Vão colocar empecilhos, vão colocar taxas, né, como um obstáculo, a volatilidade como obstáculo, tá? Para você, igual eles falam ali, diversificar moderadamente com criptomoeda, mas possivelmente comprando os ETFs deles, as ações deles aí, tá bom? Eu achei muito interessante, quero agradecer mais uma vez aqui o Michel, tá? E deixar aqui um abraço para todos vocês. Espero que vocês tenham gostado aí. Coloque nos comentários o que vocês acharam desses dois artigos aí, gente, em comparação um com o outro aí, né? Um fala muito bem do Bitcoin e do XRP, e inclusive focado em XRP, e o outro fala sobre a comparação dos criptoativos e só cita o Bitcoin e o XRP. E por quê? Por que eles não citaram outras criptomoedas? Meu amigo, o negócio tá ficando, já tá marcado na cabeça deles. É XRP. Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima. Chegamos ao final de mais um vídeo. Agora, se você quer se sentir parte dessa família chamada BitCrypto e gostou do vídeo, considere deixar um like. Deixe também o seu comentário aqui no vídeo para a gente saber o que você achou da informação, e deixe também alguma informação que você queira aí. Participe, você faz parte do canal. Compartilhe o vídeo para que outras pessoas também tenham essa informação. Não guarde a informação só para você. Se você ainda não é inscrito no canal, considere fazer parte da família BitCrypto, se inscrevendo, e aproveite e ative o sininho para você receber notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.